sobre seus problemas de saúde em andamento. A história da Rainha Camila com a família real é complicada, e as tensões só aumentam. Exceto por seu marido, todos na família real mal a toleram, e seu casamento sempre esteve sob um escrutínio interminável. Tem sido assim por quase 2 décadas, e agora chegou a um ponto de ruptura. Em uma reviravolta surpreendente, Camila falou sobre seus problemas de saúde em andamento, fazendo afirmações ousadas que podem desafiar tradições reais de longa data. Quais foram essas afirmações ousadas e como poderiam afetar o futuro da monarquia? Junte-se a nós enquanto exploramos as revelações que surpreenderam o rei Charles e o príncipe William. A rainha consorte tem lidado com muitos problemas recentemente, desde contratempos pessoais até disputas familiares dentro e fora da família real. É uma surpresa que a rainha Camila ainda consiga manter sua agenda apertada. Talvez o maior desses desafios seja a saúde de seu marido, que parece só piorar. Foi há apenas alguns meses que o rei Charles passou por uma cirurgia devido a uma próstata aumentada. E como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, surgiu outro problema grave que confirmou que ele tem câncer. A reação negativa de sua recente turnê pela Austrália também não ajudou, com cada primeiro-ministro dos estados do ex-país recusando os convites para participar da recepção real do casal. Embora o desdém político não seja novidade, especialmente entre os países da Commonwealth com fortes disposições republicanas contra a família real, o escrutínio resultante disso foi exaustivo. Somando as pressões de compensar a saúde de seu marido nas funções reais, é seguro dizer que a vida recentemente não tem sido das mais fáceis para a rainha consorte. As crescentes tensões dentro da família real só se tornaram mais complexas ao longo dos anos, com a maioria dos problemas se agravando devido à sua abordagem excessivamente diplomática para lidar com as disputas familiares. A relação entre o rei Charles e seu filho, o príncipe Harry, continua a sofrer por isso. Também não ajuda que muitas pessoas nunca tenham apoiado seu papel na família real, com admiradores mais velhos insistindo que apenas a falecida princesa Diana merece seu respeito. Mas apesar de tudo isso, a rainha tem se mantido focada, dando atualizações regulares sobre a saúde de seu marido. Embora muitos detalhes permaneçam em segredo, a maioria de seus relatórios nas últimas semanas tem sido positivos, canal, deixa o like, indicando que uma recuperação promissora pode estar a não caminho. deixe de interagir, Porém, isso ajuda embora as bastante declarações o YouTube oficiais tenham sido entregar mais o encorajadoras, meu conteúdo. fontes internas confiáveis contam uma história completamente diferente. Além de relatarem discussões esperadas sobre o futuro da monarquia britânica, também mencionam revelações impactantes que foram feitas a portas fechadas, com percepções pessoais da consorte que ainda não foram divulgadas ao público. Desde revelações chocantes sobre lutas secretas contra a osteoporose até supostos procedimentos de divórcio com o rei Charles. Suas opiniões surpreendentes sobre o futuro da monarquia, sem mencionar os intermináveis rumores de má conduta financeira dentro da família real. Cobriremos cada uma dessas alegações. Ao alinhá-las com relatórios e eventos verificados, descobriremos a verdade por trás dessas revelações impressionantes e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Para entender completamente o que a rainha Camila revelou sobre suas lutas de saúde, precisamos voltar no tempo até o século XIX, especificamente para um dos anos mais notáveis da história britânica, 1981, um ano marcante na estimada era vitoriana. A rainha Vitória ainda estava de luto pela perda de seu marido. Mudanças drásticas estavam ocorrendo em vários setores políticos. E o mais importante, os bisavós de Camila, Alice e George Capel, estavam prestes a se casar. O famoso casal se casou em 1891 e deu as boas-vindas a um novo bebê, Sonia Capel, 19 anos depois. Sem dúvida, foi um momento alegre para o casal e para a família real em geral. A jovem se casou no mesmo ano com o barão Roland Cubitt. Eles teriam 3 filhos, um dos quais se tornaria a mãe da rainha Camila. O futuro parecia promissor, mas sem o conhecimento da família, algo trágico estava prestes a acontecer. Embora datas específicas não tenham sido divulgadas por nenhuma das casas reais, fontes médicas confiáveis indicam que foi em algum momento do final dos anos 70 que Sonia Capel foi diagnosticada com osteoporose. Para uma compreensão básica, a osteoporose é uma doença que faz com que os ossos se enfraqueçam e fiquem mais propensos a fraturas em um curto período. Pesquisas médicas recentes nos dizem que, à medida que a doença progride, os ossos se tornam menos densos e leves, com múltiplas fraturas ocorrendo devido a ações simples como tropeçar ou até mesmo tossir.
Nascida em 1900 e envelhecendo em uma época em que a maioria das pessoas não conseguia entender completamente o que estava passando, Sônia certamente teve uma experiência debilitante, como era de se esperar. As coisas só pioraram à medida que envelhecia, e ela morreu por complicações agravadas em 1986. Sua família a lamentou, mas o que muitos não sabiam na época era a natureza genética da doença, que, infelizmente, só aprenderiam da maneira mais difícil. Seu primeiro filho, Rosalind Shand, desenvolveria osteoporose mais tarde na vida. No entanto, em comparação com sua mãe, Rosalind sofreria muito mais com essa doença. O período agonizante desde o diagnóstico até a morte foi marcado por uma dor intensa e deterioração física. Foi uma experiência horrível, especialmente quando descrita por pessoas próximas a ela. Os relatos oficiais nos dizem que ela perdeu até 20 centímetros em altura, com os ossos cada vez mais fracos, fazendo com que seu corpo se curvasse naturalmente para a frente à medida que os meses passavam. Agora prepare-se, as coisas vão ficar horríveis. Relatórios posteriores nos dizem que seu corpo se curvou tanto que ela não conseguia mais comer nem digerir os alimentos corretamente. A dor da digestão regular era tamanha que ela perdeu o apetite completamente. Logo, suas costelas ficaram fracas demais para sustentar seus pulmões, tornando cada respiração um pesadelo. As coisas pioraram quando ela passou a precisar de oxigênio para respirar corretamente. Cada pequeno movimento causava uma fratura grave, e a condição piorava até sua morte inevitável em 1994. Como sabemos, a filha de Rosalind, a Rainha Camila, agora reina como rainha consorte do Reino Unido, um papel que vem com imensas pressões e responsabilidades. Considerando o longo histórico de osteoporose em sua família e o alto nível de escrutínio público que enfrenta todos os dias, não é de se admirar que os relatórios sobre uma revelação privada de seus problemas de saúde tenham se espalhado recentemente. Na maioria dos relatos, essa revelação chocante da rainha consorte foi dada especificamente ao rei Charles e ao príncipe William, que ficaram atônitos ao ouvi-la. Mas embora esses relatos não possam ser totalmente comprovados, há múltiplas razões para acreditar que ela está lutando em segredo com a doença. Aqui está o porquê. Em primeiro lugar, pesquisas médicas recentes nos dizem que a maioria das pessoas que sofrem de osteoporose geralmente tem pais e avós que também sofriam da doença. Isso é especialmente verdadeiro para a Rainha Camila, já que sua mãe e sua avó padeceram de osteoporose. Essa predisposição genética representa um grande risco, mas não inclui outros fatores, como ser uma mulher mais velha, de estrutura física delgada, o que valida as razões para se preocupar com a saúde da Rainha Camila. Em segundo lugar, embora fotos recentes da Rainha Camila mostrem uma mulher mais velha que parece relativamente saudável, tomar isso como evidência contra a condição frequentemente descarta a natureza sutil da doença. Lembre-se de que a osteoporose não é chamada de doença silenciosa à toa, pois os sintomas costumam progredir por décadas sem sinais, até que ocorra a primeira fratura inesperada. Isso implica que a maioria das pessoas geneticamente propensas à doença podem ter a condição sem saber por décadas. Infelizmente, sintomas da osteoporose, como envelhecimento, dores nas costas que pioram e leve perda de altura, podem ser facilmente atribuídos à idade avançada. Assim, é provável que a Rainha Camila tenha descoberto a doença subjacente muito mais tarde que a maioria, já que as impressões iniciais podem ser apenas lembretes de que ela está envelhecendo. No entanto, este argumento também pode ser incorreto, pois a Rainha Camila há muito tempo defende a conscientização sobre a doença. Tendo perdido sua mãe e sua avó para o mesmo mal, ela achou necessário ajudar as pessoas a fazer os exames necessários para enfrentar esse desafio. Com isso em mente, é muito improvável que a Rainha Camila desconheça seu estado de saúde desde jovem, dado o quanto ela incentiva que outros façam o mesmo. Além disso, qualquer pessoa familiarizada com o funcionamento da família real entenderia por que ela pode optar por manter os sintomas em segredo, mesmo enquanto recebe tratamento. Para evitar levantar suspeitas em um momento em que o rei Charles enfrenta seus próprios problemas, é provável que ela tente cumprir com seus deveres reais, como se não houvesse motivo de preocupação. Relatórios recentes indicam que a Rainha Camila já recebe uma boa dose de escrutínio público. Então, o último que ela gostaria seria dar ao público mais razões para investigar sua vida pessoal. Além disso, revelar tudo isso ao príncipe William deve ter sido um momento constrangedor para a Rainha Camila por várias razões. Fique com a gente enquanto desvendamos essas razões e muito mais. Embora seja sabido que a Rainha Camila e o príncipe William mantêm sorrisos no rosto sempre que aparecem em público, relatórios recentes mostram que o oposto acontece a portas fechadas. Essas tensões subjacentes surgiram gradualmente com o tempo,
com alguns relatos mencionando momentos em que o príncipe William declarou explicitamente que apenas tolera a rainha Camila. Essa postura, embora chocante à primeira vista, pode ser facilmente rastreada até os primeiros anos com o atual rei. Naquela época, o rei Charles era casado com a famosa princesa Diana, uma mulher muito querida dentro e fora da família real. Camila, naquele tempo, era vista pela maioria das pessoas na família real como a outra mulher, causando problemas no já difícil casamento entre Charles e Diana. Esse sentimento se fortaleceu nos corações dos filhos de Diana, William e Harry. Ambos ficaram profundamente afetados pelo divórcio de seus pais e pela morte da princesa Diana, vendo esses acontecimentos como coisas que não teriam ocorrido se a rainha Camila não tivesse aparecido. Desde o primeiro encontro formal, ficou claro que nenhum dos dois gostava dela. O príncipe William, em particular, sentia-se protetor com o legado de sua mãe, acreditando que Camila tinha más intenções desde o início. Embora muitos esforços tenham sido feitos para integrar Camila totalmente na família, a desconfiança inicial nunca se dissipou completamente. Por isso, o príncipe William manteve uma relação cordial enquanto tentava se manter distante. Mas suas tentativas iniciais de fazer isso falharam com frequência, pois a maioria dos compromissos reais em público o envolvia aparecendo ao lado dela. Ela era uma presença constante em sua mente, forçando-o a se concentrar em outras atividades, apenas para esquecer sua existência. Um desses momentos foi na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde o príncipe William desfrutava de um pouco de paz, longe das pressões diárias da vida real. Foi lá que ele conheceu o amor de sua vida, Kate Middleton. Após 3 anos, eles estavam oficialmente juntos. Sendo parte da família real, não havia dúvida de que o relacionamento seria anunciado oficialmente. Camila, naquela época, tinha opiniões fortes sobre relacionamentos reais, demonstrando desconforto com a ideia de incluir Kate Middleton na família real. Esse sentimento negativo vinha de vários fatores. Em primeiro lugar, Catherine não tinha linhagem real. No máximo, ela tinha um histórico de classe média, com poucas conexões de nobreza. Todas as namoradas reais anteriores tinham alguma ligação aristocrática ou linhagem nobre, e a falta de Kate nesses aspectos preocupava Camila quanto à capacidade dela de lidar com as intermináveis pressões de fazer parte da realeza. Isso foi confirmado pelo prolífico autor Christopher Anderson, que escreveu vários livros oferecendo uma visão mais próxima do que ocorre a portas fechadas. Em uma entrevista exclusiva para a US Weekly, Christopher esclareceu que Camila é muito rígida quando se trata de valores tradicionais. Muitas vezes, essa natureza rígida a faz parecer snob, expressou Camila em seu livro Jogo de Coroas. Escrevendo da perspectiva de Camila, ele descreveu Catherine como bonita, mas muito humilde para ser esposa de William. Sua desaprovação do relacionamento era tão evidente que foi culpada pelo rompimento de William e Kate em 2007. Muitos especularam que Camila havia falado secretamente com o príncipe William para reconsiderar sua decisão de casar com Catherine. Os relatos indicam que seu conselho se baseava na crença de que Catherine não era adequada para o futuro rei. Apesar disso, Kate e William se reconciliaram alguns meses depois, fortalecendo ainda mais o relacionamento, e 3 anos depois anunciaram seu noivado. Mas enquanto a família real dava abertamente sua bênção ao novo casal, Christopher Anderson esclareceu que Camila ainda tinha suas reservas, mesmo depois de se casarem no ano seguinte. Mas se você acha que essa foi a última vez, continue atento. As coisas estavam apenas começando. Mais de uma década após o casamento, muitos pensaram que a rainha simplesmente se acostumaria a ter Catherine por perto. Mas todos estavam errados, segundo um relatório da autora real, Angela Levin. Ela escreveu sobre isso em seu livro sobre Camila, afirmando como o príncipe William nunca a viu como madrasta e nem mesmo a considerou como avó de seus filhos. William, de acordo com Angela, vê Camila apenas como a esposa de seu pai, mas não mantém laços com ela nem com sua família. Para ele, seus filhos têm 2 avós, mas apenas uma avó. Na melhor das hipóteses, ela era uma adulta amigável para o príncipe William e o príncipe Harry. As únicas vezes em que se encontravam eram em eventos reais onde todos deviam estar presentes. Para William, cada um desses momentos era um pesadelo. O mais fascinante é que, supostamente, Camila não se importa com os sentimentos de seu enteado em relação a ela. Ela nunca tentou desempenhar o papel de avó para seus filhos. Isso contrasta com a visão de William sobre os pais de Catherine. Ao contrário de Camila, os pais de Catherine sempre se mantiveram próximos. Mas William e a mãe de Catherine, Carol, construíram um vínculo especial. Sem palavras para descrever, ele explicou que Carol sempre o fez sentir-se seguro, sem precisar se preocupar com o que dizia.
Foi com a família Middleton que William aprendeu como uma família de apoio realmente funciona, talvez a fonte da calorosa e amorosa personalidade de Catherine. As coisas ficaram ainda mais tensas quando a rainha Elizabeth tomou a decisão surpreendente de nomear Camila como rainha consorte. Christopher Anderson descreveu essa decisão como algo que apenas aprofundou as divisões na família real, complicando ainda mais questões que já eram mal toleradas. William e Harry supostamente não esperavam essa decisão, tornando a notícia mais perturbadora do que surpreendente. Mas isso não terminou aí. As tensões aumentaram ainda mais em julho de 2024, quando o príncipe William recusou-se a recontratar Annabel Elliot, uma mulher que servia como designer de interiores para as propriedades de Cornwall. Este movimento foi visto como uma demonstração de falta de respeito por parte do príncipe William, pois contrariava o que seu pai havia estabelecido. A designer de interiores foi contratada por Charles logo após seu casamento com Camila. Durante quase 20 anos, ela supervisionou o design e a renovação das várias propriedades do Ducado de Cornwall. Esta era uma propriedade privada que servia para apoiar as operações do príncipe de Gales. Annabelle era conhecida por manter a estética antiga e preservar a integridade das tradições. Deixa eu interromper um pouquinho para pedir seu like e a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, interaja aqui nos comentários, deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Estreitamente com os valores de Camila, e muitos acreditavam que foi graças a ela que Annabelle conseguiu o trabalho. Quando o príncipe William tomou a controversa decisão de não renovar seu contrato, muitos questionaram seus motivos. Percebendo o que todos pensavam, o príncipe William declarou que fazia parte de um esforço mais amplo para modernizar a gestão do ducado, incorporando arte e perspectivas novas. Apesar de deixar claro que não era nada pessoal, muitos viram isso como uma maneira de afirmar sua autoridade sobre coisas que Camila considerava apropriadas. A decisão foi recebida com reações mistas e, claro, não agradou a Camila, que era particularmente afeiçoada ao trabalho de sua irmã. Os apoiadores insistem que o novo pessoal que o príncipe William contrataria rejuvenesceria a propriedade e elevaria o padrão artístico. Outros, porém, não ficaram tão impressionados, vendo o movimento como algo pessoal contra a rainha Camila e sua família. Até agora, o príncipe William tem tentado manter as coisas profissionais entre ele e a rainha consorte. No entanto, o mesmo não pode ser dito de seu irmão, o príncipe Harry, que não teve escrúpulos em expressar sua aversão pela rainha Camila. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Foi em 10 de janeiro de 2023 que o príncipe Harry lançou sua autobiografia altamente controversa, Spare. Embora o livro foque nas dificuldades que ele enfrentou ao crescer na família real, sendo o menos favorecido em relação ao irmão, Harry foi ainda mais agressivo ao escrever sobre a rainha Camila. Criticou todos os aspectos de sua vida, desde seu caráter até suas ações e as várias maneiras como influenciou a família real. Talvez a maior revelação do livro foi que Harry e seu irmão estavam ativamente empenhados em se opor ao casamento do pai com Camila. Eles não apenas expressaram suas opiniões de longe sobre o assunto. O livro de Harry detalha vários momentos em que os irmãos tinham reuniões privadas só para implorar ao rei Charles que não se casasse com Camila. Eles estavam dispostos até mesmo a aceitar um noivado prolongado e cheio de escândalos. Qualquer coisa menos o casamento. William, em particular, tinha medo do que poderia acontecer quando ela se unisse à família real. Em sua visão, ela era a causa do fracasso do casamento dos pais, então trazê-la para a família era uma receita para o desastre. Mas apesar de muitos apelos, o rei Charles se casou com Camila em 2005. Harry declarou que ele e William estavam especialmente preocupados com os muitos desafios que o casamento traria, incluindo as inúmeras consequências que dele resultariam. Isso, é claro, aconteceu pouco depois do casamento. Foi um período difícil para William e Harry. Ambos inicialmente temiam que ela se tornasse a típica madrasta malvada. Desconfiaram dela por anos, especialmente com as várias mudanças que ela fez na casa real para adaptá-la a seus gostos. Harry descreveu como Camila uma vez transformou seu quarto em seu closet, logo depois que ele se ausentou por um tempo. Embora a maioria das mudanças fossem de pouco uso para ela, serviam bem para demonstrar seu domínio sobre a casa real. No entanto, sua influência foi além dos assuntos domésticos, pois Harry continuou dizendo que ela tinha uma agenda oculta com a imprensa britânica. Muitas pessoas não a queriam por ter tido um relacionamento com o rei Charles enquanto ele ainda era casado. Harry detalhou como Camila realizava reuniões secretas com jornalistas, dando-lhes informações pessoais sobre o que acontecia dentro da família real. Em troca, escreviam e falavam dela de forma mais positiva, ignorando todos os escândalos e incidentes negativos que envolviam a família real e que poderiam facilmente ser rastreados até ela.
O príncipe Harry temia Camila desde que descobriu isso, chamando-a de uma mulher perigosa em seu livro. Isso só fez com que outros membros da família real confiassem ainda menos nela, pois ela estava disposta a trocar informações privadas com a imprensa às custas das pessoas com quem vivia. Harry lembrou-se de vários momentos em que Camila o utilizou em esforços para ganhar aceitação pública e assegurar sua posição na família real. Ele se referia a si mesmo como um cordeiro sacrificado no altar público dela, sentindo-se como um peão em seus grandes planos para conquistar a confiança e o respeito do povo. Harry não apenas fez essas afirmações, ele deu provas detalhadas para apoiá-las. Um exemplo foi quando, supostamente, teve uma conversa privada com seu pai. Na conversa, ele foi muito franco sobre os problemas pessoais que enfrentava na época, incluindo questões mentais e disputas com seu irmão. A conversa foi bem, marcando um dos poucos momentos em que pai e filho se conectaram em um nível pessoal. Mas tudo desmoronou quando Harry encontrou detalhes explícitos dessa conversa privada na mídia, causando grande repercussão e controvérsia. O pior de tudo é que isso prejudicou ainda mais sua já tensa relação com o príncipe William, que era o tema da conversa. Harry conhecia bem seu pai e sabia que ele não poderia ser o responsável. Logo descobriu que era sua madrasta, a rainha Camila, quem estava por trás disso. Não importava como tentasse ver o evento, Camila era a única culpada lógica entre todos. Naquela época, havia algumas pistas de que ela estava vazando informações privadas para a imprensa, mas ele não podia acreditar que ela faria isso. No entanto, esse evento foi o ponto de ruptura. Não havia mais dúvidas. A rainha Camila estava vazando informações privadas para a imprensa. Desde jovem, o príncipe Harry nunca gostou da mídia, muitas vezes associando tudo o que dizem com a natureza egoísta da imprensa. Ele lembrou-se de ter visto imagens do corpo da princesa Diana no local do acidente, descrevendo como os paparazzi estavam mais interessados em tirar fotos de sua mãe morrendo do que em ajudá-la. Isso o tornou avesso a ouvir as notícias. No entanto, o recente vazamento o fez prestar mais atenção, e o que descobriu foi surpreendente. Nas semanas seguintes ao vazamento, o príncipe Harry notou um padrão de reportagens que pintavam Camila de forma positiva, enquanto seus próprios esforços filantrópicos eram ignorados ou abordados de forma negativa, repetindo a mesma narrativa apenas para que ele parecesse o irmão problemático. Harry se sentiu traído por isso, acreditando que essas histórias privadas foram vazadas para melhorar a imagem de Camila, encobrindo suas controvérsias. Esta afirmação foi tão chocante que ele foi questionado sobre ela várias vezes em sua turnê de lançamento do livro. Mesmo assim, o príncipe Harry não se conteve. Descreveu como o desejo de Camila de reabilitar sua imagem pública a transformou em uma vilã aos seus olhos. Ele usava metáforas agressivas para expressar isso, chegando a dizer que as ações de Camila eram tão nocivas que deixavam corpos pelo caminho enquanto ela subia na hierarquia real. Harry sugere que, para fazer isso corretamente, Camila adotava duas personalidades. Ao interagir com o público, apresentava uma imagem sorridente e caridosa, contrastando com suas ações privadas calculadas e egoístas. Essa dualidade fez com que muitos dentro da família real a odiassem ainda mais. Esse ódio, no entanto, teve pouco impacto em Camila, já que ela tinha um objetivo em mente: o papel de consorte da rainha. Esse objetivo significava tudo para ela, e faria qualquer coisa para alcançá-lo. Harry continuou explicando como sua influência também afetou negativamente seu pai, o rei Charles. Foi além de seu relacionamento, sugerindo que Camila teve uma má influência em suas decisões e ações em vários momentos de sua vida. Sua presença desempenhou um papel importante em como ele lidou com sua vida pessoal e problemas médicos. Harry sentiu que seu pai frequentemente tomava decisões que não eram do seu melhor interesse ou da família, apenas porque Camila havia sugerido a ideia. As escolhas de Camila estavam mudando e a confiança estava se erodindo. Isso fez com que Harry fosse gradualmente relegado nas operações reais, especialmente devido ao seu papel secundário em comparação ao do príncipe William, o herdeiro aparente. Ele culpa grande parte disso em Camila, afirmando que ela prefere usar pessoas com mais influência e proximidade com o trono para promover sua agenda. Ele também escreveu sobre como as ações dela afetaram sua saúde mental, declarando que seus vazamentos privados para a imprensa aumentaram o já constante escrutínio midiático que enfrentava. A sensação de ser usado como um peão em seu grande esquema supostamente contribuiu para seus problemas de ansiedade e depressão. Ele sempre se sentiu isolado e sem apoio, frequentemente vendo sua forte desconfiança se transformar em um leve ódio por Camila. Essas declarações foram publicadas na biografia do príncipe Harry,
e a reação foi inesperada. Relatos de dentro e fora das residências reais indicam que Camila ficou quase desapontada com o que ele escreveu sobre ela, com um amigo próximo relatando que as acusações de Harry a feriram mais do que muitos imaginavam. Mas apesar disso, ela decidiu não mostrar seus verdadeiros sentimentos em público, acreditando que o livro já havia feito o suficiente para manchar sua imagem pública. Ela manteve sua persona pública, concentrando-se em cumprir com seus deveres reais, sem deixar que as acusações afetassem seu dia a dia. Essa decisão, é claro, era esperada dela, já que se alinha bem com sua compostura natural nos muitos momentos de controvérsia. No entanto, essas reuniões secretas com o rei Charles e o príncipe William vão muito além dos sentimentos pessoais, pois está em jogo o futuro da nação. Como assim? Fique atento enquanto discutimos os detalhes e muito mais. Com as crescentes preocupações de saúde do rei Charles, não é surpresa que o príncipe William esteja disposto a deixar todas as diferenças de lado para discutir o futuro da monarquia britânica com a mulher cuja presença apenas tolera. Fontes anônimas confiáveis nos dizem que essas reuniões secretas estão acontecendo atualmente no Palácio de Buckingham, com debates sobre como garantir uma transição suave e estável de poder para o príncipe William enquanto o rei Charles foca em descansar. Outras discussões provavelmente estão centradas nos papéis que cada membro da família desempenhará a partir de agora. Fontes anônimas indicam que estão elaborando um plano de contingência caso o momento não seja ideal para coroar o príncipe William. Uma sugestão é a possibilidade de uma regência, onde o príncipe William assumiria mais responsabilidades em vez de seu pai, caso sua saúde piore. Talvez um ponto de grande controvérsia seja o papel que a rainha Camila desempenhará quando o príncipe William se tornar rei. Sua posição dentro da hierarquia real certamente será questionada, e é provável que ela prefira ter uma posição legalmente mais segura antes disso. Com o príncipe William e outros membros da família real apenas tolerando sua presença a portas fechadas, é provável que ela não esteja mais nas principais residências reais quando o príncipe William se tornar rei. Vazamentos recentes indicam que o príncipe William planeja movê-la para o Royal Lodge, atualmente ocupado pelo príncipe Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth. Sabendo o quanto ela tenta ganhar influência em um momento como este, é provável que isso tenha sido um grande ponto de discussão entre ela e seu enteado, dada a relação tensa entre eles. Embora essas reuniões ainda não tenham sido confirmadas, essas revelações chocantes e pontos de controvérsia nos dão uma ideia do que acontece a portas fechadas. Este período é caracterizado pela incerteza e, sem dúvida, é difícil para todos os envolvidos. Portanto, até que detalhes oficiais sejam revelados, só nos resta esperar e ver o que a família real preparou para a nação. E então, o que você acha? Será que a rainha Camila... E esse foi mais um vídeo de react aqui do canal, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião, escreva aqui alguma coisa, interaja, sempre dê dicas aqui o que eu posso fazer, melhorar. Se eu posso falar mais no meio do vídeo, eu deixo para falar mais no final. Eu quero saber a sua opinião. Então, curta, compartilhe, seja inscrito do canal, compartilhe com seus amigos. Boa diversão aí e até a próxima.